Sejam todos novamente muito bem-vindos ao nosso curso de extensão Que Inferno, toda semana um canto. Estamos já nos aproximando ao fim, chegamos hoje ao canto 30, e com este canto nós vamos finalmente deixar o 8º círculo do inferno, né, que faz muito tempo que nós estamos neste 8º círculo, porque naturalmente é aquele que contém uma maior variedade de categorias de pecadores, né? É o círculo dos fraudulentos, como vocês naturalmente devem lembrar, é dividido em 10 fossas concêntricas, e nós hoje chegamos, hoje não, na semana passada nós já chegamos à última das fossas dos fraudulentos, que é a fossa dos falsificadores ou falsários. E como nós já comentamos na semana passada, né, nós temos aqui uma subdivisão desta categoria de falsários em 4 subcategorias, né, os falsários de metais, ou alquimistas, né, os chamados alquimistas, praticantes da alquimia sofista ou sofística, no sentido de que eles procuravam sofisticar os metais mais baratos, cobrindo-os com uma camada de ouro, geralmente de ouro, mas às vezes de ouro, de prata. Então, os alquimistas, nós encontramos os simpáticos Grifolino d'Arezzo e Capocchio da Siena no canto passado. Neste canto, nós vamos encontrar misturados, né, todos, né, no chão da fossa, os outros falsários, né, misturados com os falsários de metais, os alquimistas, os falsários de pessoas, ou seja, os impostores, os falsificadores de moedas e os falsificadores de palavras, ou seja, os mentirosos. Mas não simples mentirosos, aqueles cuja mentira teve consequências nefastas, teve grandes e desastrosas consequências. E para representar esses mentirosos todos, né, nós temos um grego Sinon. Então aqui nós temos uma representação, né, para abrir o canto, do Federico Zuccari, de 1586, né, e aqui nós não podemos ler, mas o Zuccari sempre coloca nessas representações dos cantos da Divina Comédia uma espécie de placa afixada em algum lugar, normalmente na parede de rochas, uma placa ali indicando algumas coisas, principalmente qual é o pecado punido ali, quais são os pecadores, né? Então, nós não podemos ler, mas é isso que tem ali naquela placa. E aqui nós temos, né, como era bastante comum nas representações mais antigas, na mesma cena nós temos Dante e Virgílio repetidos, né, 3 vezes aqui, né, descendo pelo arco, ali pelos degraus do arco, depois diante das almas aqui punidas, e depois indo um pouco mais para frente, lá à direita, no fundo, temos Dante e Virgílio que já estão se afastando. E aqui nós temos, na representação do Federico Zuccari, né, algumas dessas almas que nós reconhecemos, porque são os personagens citados aqui, e várias outras que estão ali numa situação semelhante, mas que são irreconhecíveis, né, são desconhecidas. Então nós temos aqui as 4 categorias de falsificadores misturados. Eles têm em comum o fato de que todos são punidos com uma doença, uma ou mais, né, na verdade. Então, porque aqui nós temos os alquimistas, falsificadores de metais, que são leprosos e sarmentos. Os falsificadores de pessoas, eles têm hidrofobia, né, eles têm raiva. Então, eles correm raivosos, atacando, mordendo, enfim, todos aqueles que eles encontram pela frente. Os falsários de moedas têm a hidropisia, né? Aquela doença que
causa um acúmulo de líquidos no ventre, então por isso os hidrópicos têm aquele ventre inchado, em forma de alaúde, como diz Dante, né, que descreve o Mastro Adamo como um alaúde, exceto pelo fato de que tem pernas. E os falsários de palavras, ou seja, os mentirosos, têm uma febre altíssima. Por que Dante puniu estas almas com doenças? Isso é uma questão que não é muito bem resolvida, né? Os estudiosos de Dante não têm uma resposta exata para isso. Por que doenças? A maioria concorda que essas doenças eram vistas por Dante, assim como pela sociedade, como uma espécie de punição divina, porque não havia razão aparente para uma febre altíssima, para alguém desenvolver a hidropisia ou a hidrofobia, a lepra, a sarna. Eram coisas que aconteciam, mas não havia uma explicação racional para isso. Naturalmente, havia suspeitas e havia tratados, inclusive de medicina, que propunham hipóteses, mas a ciência não havia chegado ao ponto de poder descobrir ainda as razões disso. Então, me parece que Dante propõe essa pena fazendo uma analogia com o sofrimento dos vivos, né, aqueles que eram afetados por essas doenças e que não tinham uma escapatória, né, não havia remédios, não havia cura para muitas das febres, ou para raiva, ou para lepra, né, a hanseníase, mas naquele tempo chamava-se lepra, ponto final, né? Então me parece que é isso, que Dante aplica isso por uma analogia com essa, entre aspas, a peste, né, que os vivos sofriam e a peste que as almas sofrem aqui. Porque na aparência essas pessoas acabavam sendo um pouco repugnantes, né, especialmente os leprosos e os sarnentos, né, mas também os outros, né, os hidrópicos com a sua deformação física. Então, me parece que é um pouco isso, né, os seres humanos muito frágeis e impotentes diante desses males, dessas doenças, né, durante a vida. E agora aqui absolutamente impotentes, porque esse é um castigo divino, é uma pena infligida por Deus. Então, absolutamente impotentes diante disso e vão sofrer eternamente. Bem, nós temos aqui, entre os falsários de pessoas, Giannis Schicchi, bastante famoso, e Mirra. E entre os falsários de moedas, o mestre Adamo, ou Adão, né, vocês podem encontrar em algumas traduções, né, porque Adamo é a forma do nome, né, que em português é Adão. Então aqui, mestre Adão ou Adamo. E entre os falsários de palavras, né, os mentirosos, nós temos o grego Sinon e a também famosa, embora sem nome, mulher de Potifar, né, da Bíblia. Então nós temos aqui, entre esses falsificadores todos, dois personagens da época de Dante, Giannis Schicchi e Mestre Adamo, dois personagens mitológicos, Mirra e Sinon, e temos uma personagem da Bíblia, que é a mulher de Potifar. A mitologia tem uma parte muito importante aqui no princípio do canto, né, são 30 e poucos versos, né, em que a mitologia é a fonte principal de Dante, né? Então, e ali nós temos um tom um pouco mais elevado da poesia. E logo após esses 30 e poucos versos, aí nós temos um rebaixamento do tom, um pouco do léxico também, um pouco rebaixamento vocabular, mas não tanto assim, né? Não chega a ter palavras
realmente de baixo calão, de baixo registro, mas nós temos um rebaixamento do nível do diálogo, do nível expressivo, não exatamente lexical. E nós já vamos ver como isso acontece. Então, nós temos um tom um pouco mais elevado nesses primeiros versos, em que a mitologia desempenha um papel forte, e depois nós teremos um rebaixamento de tom praticamente até o fim. Nós vamos ver, então, agora, nós vamos desfrutar da leitura do canto, que a professora Pauleta vai fazer para nós, e depois voltamos para comentar o canto. Então, Pauleta, por favor. Sì. Nel tempo che Iunone era crucciata per Semelè contro il sangue tebano, come mostrò una e altra fiata, Atamante divenne tanto insano che, veggendo la moglie con 2 figli andar carcata da ciascuna mano, gridò: «Tendiam le reti, sì ch'io pigli la leonessa e leoncini al varco». E poi distese i dispietati artigli, prendendo l'un ch'avea nome Learco, e rotollo e percosselo ad un sasso, e quella s'annegò con l'altro carco. E quando la fortuna volse in basso l'altezza dei Troian che tutto ardiva, sì che insieme col regno il re fu casso, ecuba, trista, misera e cattiva, poscia che vide Polissena morta e del suo Polidoro in sulla riva, del mar si fu la dolorosa accorta, forsennata la tro sì come cane. Tanto il dolor le fe la mente torta. Ma né di Tebe furie né troiane si vider mai in alcun tanto crude, non punger bestie, nonché membra umane, quant'io vidi in 2 ombre smorte e nude, che mordendo correvan di quel modo che il porco quando del porcil si schiude. L'una giunse a capocchio e in sul nodo del collo l'assannò, sì che tirando grattar li fece il ventre al fondo sodo, e l'aretin che rimase tremando mi disse: quel folletto è Gianni Schicchi e va rabbioso altrui così conciando. Oh, diss'io lui, se l'altro non ti ficchi li denti addosso, non ti sia fatica a dir chi è, pria che di qui si spicchi. Ed egli a me: quell'è l'anima antica di Mirra scellerata, che divenne al padre, fuor del dritto amore, amica. Questa a peccar con esso così venne, falsificando in sé in altrui forma, come l'altro che là sen va sostenne. Per guadagnar la donna della torma, falsificare in sé buoso donati, testando e dando al testamento norma. E poi che i 2 rabbiosi fuor passati, sovra cui io avea l'occhio tenuto, rivolsilo a guardar gli altri malnati. Io vidi un fatto a guisa di leuto, purché gli avesse avuta l'anguinaia, tronca dall'altro che l'uomo ha forcuto. La grave idropesì che si dispaia le membra con l'omor che mal converte, che il viso non risponde alla ventraia. Faceva lui tener le labbra aperte come l'etico fa, che per la sete l'un verso il mento e l'altro in su rinverte. O voi che senza alcuna pena siete, e non so io perché, nel mondo gramo, diss'egli a noi, guardate e attendete alla miseria del maestro Adamo. Io ebbi vivo assai di quel chi volli, e ora lasso un gocciol d'acqua bramo. Li ruscelletti, che di verdi colli del Casentin discendono giuso in Arno, facendo i lor canali freddi e molli, sempre mi stanno innanzi e non indarno, che l'immagine lor vie più m'asciuga, che il male ond'io nel volto mi discarno. La rigida giustizia che mi fruga tragge cagion del loco ov'io peccai, a metter più li miei sospiri in fuga. Ivi è Romena, là dov'io falsai la lega suggellata del Battista, perch'io il corpo su arso lasciai. Ma s'io vedessi qui l'anima trista di Guido o d'Alessandro o di lor frate, per fonte branda non darei la vista. Dentro c'è luna già, se l'arrabbiate, ombre che vanno intorno dicon vero, ma che mi val, che ho le membra legate? S'io fossi pur di tanto ancor leggero, chi potessi in 100 anni andare un'oncia, io sarei messo già per lo sentiero, cercando lui tra questa gente sconcia, con tutto che la volge 11 miglia e men d'un mezzo di traverso non ci ha.
Io son per l'ortra siffatta famiglia, e m'indussero a batterli fiorini ch'avevan 3 carati di mondiglia. E io a lui: chi son li 2 tapini che fuman come m'han bagnate il verno, giacendo stretti ai tuoi destri confini? Qui li trovai, e poi volta non dierno, rispuose, quando piovvi in questo greppo, e non credo che diano in sempiterno. L'una è la falsa che accusò Giuseppo, l'altra il falso Sinon greco di Troia, per febbre aguta gitta tanto leppo. E l'un di lor, che si recò a noia, forse d'esser nomatosi oscuro, col pugno li percosse l'epa Croia. Quella sonò come fosse un tamburo, e mastro Adamo li percosse il volto col braccio suo, che non parve men duro, dicendo a lui: ancor che mi sia tolto lo muover per le membra che son gravi, ho io il braccio a tal mestiere sciolto. Ond'ei rispuose: quando tu andavi al fuoco non l'avei tu così presto, ma sì e più l'avei quando coniavi. E l'idropico: tu diver di questo, ma tu non fosti sì ver testimonio, l'ave del ver fosti a Troia richiesto. S'io dissi falso e tu falsassi il conio, disse Sinon, e son qui per un fallo, e tu per più ch'alcun altro demonio. Ricorditi, spergiuro del cavallo, rispuose quel che avea infiata l'epa, e sieti reo che tutto il mondo sallo. E te si arrea la sete onde ti crepa, disse il greco, la lingua e l'acqua marcia che il ventre innanzi agli occhi si t'assiepa. Allora il monetier: così si squarcia la bocca tua per tuo mal come suole, che s'io ho sete e omor mi rinfarcia, tu hai l'arsura e il capo che ti duole, e per leccar lo specchio di Narcisso non vorresti a invitar molte parole. Ad ascoltarli ero del tutto fisso, quando il maestro mi disse: or pur mira, che per poco che teco non mi risso. Quando io il sentii a me parlar con ira, volsimi verso lui con tal vergogna che ancora per la memoria mi si gira. Qual è colui che suo dannaggio sogna, che sognando desidera sognare, sì che quel che, come non fosse agogna, tal mi fec'io, non possendo parlare, che disiava scusarmi, e scusava me, tuttavia, e nol mi credea fare. Maggior difetto men vergogna lava, disse il maestro, che il tuo non è stato, però d'ogni trestizia ti disgrava. E fa ragion ch'io ti sia sempre al lato, se più avvien che fortuna t'accoglia, dove sien genti in simigliante piato, che voler ciò udire è bassa voglia. Obrigado, Pauleta. Muito bonito. Bem, aqui então, para abrir a conversa sobre o canto, nós temos duas representações, uma ligada a esta primeira parte, em que eu falei que a mitologia tem um espaço um pouco mais amplo, um pouco mais consistente, porque Dante baseia toda essa primeira parte em figuras mitológicas. Então a gente tem o quadro aqui do Sebastiano Ricci, que é Zeus e Semele. E depois a gente tem o nosso tradicional ilustrador, né, o mais conhecido dos ilustradores da Divina Comédia, que é o Gustave Doré. Né? E aqui nós temos o enlouquecido Gianni Schicchi com o Capocchio da Siena. Bem, vamos ver então, rever, né, depois da leitura da Pauleta, vamos ver em português agora do que trata exatamente o canto, né? Não, do que trata não, enfim, dos detalhes, né? No tempo em que Juno estava irada por causa de Semele contra o sangue tebano, como mostrou uma e outra vez, Atamante se tornou tão insano que, vendo a mulher com os 2 filhos ir, levando cada um em uma mão, gritou: joguemos as redes, que eu pegue a leoa e os leõezinhos na passagem. E depois estendeu as despeitadas garras, pegando o que tinha nome de Learco, e o girou e o bateu contra uma rocha, e aquela se afogou com a outra carga. Bem, então, uma questão textual aqui, percebam que a gente tem aqui 4 tercetos e que são sem um ponto, só tem um ponto final, né, no verso 12, né? Então a gente tem aqui 12 versos em que no original também está assim, né? Dante vai colocando vírgula ou ponto e vírgula no máximo, 2 pontos, e não tem ponto final, né? Então é como se fosse uma frase só.
não é exatamente, né? Mas como se fosse uma frase só, tudo contado numa emissão de voz. Então a gente tem aqui a referência imediata a um exemplo mitológico, depois nós vamos ter mais um, para tratar da loucura, né? Da loucura. E a primeira referência, então, é esta extraída das Metamorfoses de Ovídio, mas não é uma lenda contada pela primeira vez por Ovídio. Essa já faz parte da mitologia grega, né? E Ovídio reescreve e compila muitas dessas lendas e mitos da Grécia Antiga, traduzindo-as para o latim, e a verdade é, às vezes, alterando muita coisa. Então aqui a gente tem esta cena, ou esta situação, uma situação, melhor dizendo, né? Juno, que é a esposa de Júpiter, né? Então a gente tem o equivalente na literatura grega, Hera, que é a esposa de Zeus, né? Mas como a fonte de Dante é Ovídio, então tratemos tudo como a mitologia latina. Então Juno, esposa de Júpiter, estava absolutamente enraivecida porque Júpiter se apaixona por Semele. Como Juno era, como os deuses gregos e depois os latinos, os romanos também eram extremamente vingativos, extremamente cruéis nas suas vinganças, então Juno, despeitada por esse desprezo de Júpiter, primeiro bola um plano para que Semele seja destruída, mas destruída pela sua própria vontade. Para quem não conhece a história, não é a sua vontade, não é que Semele tenha vontade de se autodestruir, é porque Juno elabora um plano para que ela seja transformada em cinzas pela energia, pelo esplendor do próprio Júpiter. Então ela se transforma na ama de leite ou na dama de companhia de Semele e convence Semele a pedir a Júpiter que se mostre em toda a sua em todo o seu brilho, em toda a sua exuberância. E Júpiter não quer fazê-lo porque sabe que isso é perigoso para os mortais. Mas como ele havia prometido realizar tudo aquilo que Semele pedisse, Semele insiste que ela quer vê-lo em toda a sua exuberância divina. E aí Júpiter se mostra e ela morre, se destrói, se transforma em cinzas. Então esse é o começo da vingança de Juno, mas essa vingança vai muito mais além, porque não contente com a morte de Semele, ela ainda provoca a loucura de Atamante, que é o cunhado de Semele. Então Semele tinha a irmã que se chamava Ino, Atamante é o marido de Ino, e ela faz com que Atamante enlouqueça. E aí Atamante, enlouquecido, vê sua esposa Ino com os filhos Learco e Melicerta, e imagina estar vendo uma leoa com os seus filhotes. E aí chama os seus soldados para caçar a leoa e os filhotes. Mas, na verdade, não há nem tempo para isso, porque ele pega um dos filhos, né, o filho chamado Learco, roda o filho, bate a cabeça do filho numa rocha, matando-o, e a sua esposa, estarrecida diante de tanta violência, de tanta crueldade e da loucura evidente do marido, se joga no mar com outro filho e acabam morrendo afogados. Então, uma daquelas histórias absolutamente trágicas de que a mitologia é repleta, tanto a mitologia grega quanto a latina, repleta de histórias trágicas, esta é uma delas. E a fonte de Dante, como eu já disse, é as Metamorfoses. O outro exemplo de loucura é da rainha de Troia, Écuba, mulher de Príamo, mulher de 19 dos seus 50 filhos,
né? Príamo realmente era, digamos assim, muito produtivo, né? Teve 50 filhos, e Écuba é mãe de 19 desses 50 filhos. Bem, com a queda de Troia, ela foi feita prisioneira dos gregos, né? De Ulisses mais precisamente, e depois, ao descobrir que seu filho Polidoro e sua filha Policena estavam mortos, ela enlouquece e primeiro ataca o assassino de Polidoro, ataca seus olhos, cegando, e depois sai correndo e latindo como um cão, né, uivando como um cão. Então é mais uma história absolutamente trágica da mitologia, né, que Dante descreve assim: quando a fortuna volveu abaixo a alteza dos treanos que tudo ousava, assim que junto com o reino o rei foi cancelado. Então aqui a típica arrogância dos troianos, mas que para Dante, para a Idade Média em geral, né, os latinos em geral, consideravam os gregos e também os troianos, mas principalmente os gregos pela presença dos gregos, né, mais forte, consideravam-nos bastante arrogantes, prepotentes. Então aqui a referência de Dante à alteza dos troianos, nesse sentido, né, da prepotência. Écuba triste, mísera e cativa, depois que viu Policena morta e desceu Polidoro na beira do mar, a coitada se deu conta, fora de si ladrou como cão, tanta dor lhe tornou a mente torta. Então são dois exemplos de uma loucura total, absoluta, né, sem atenuantes, né, e que Dante recupera da mitologia. E, fazendo referência à mitologia, aí ele diz, então, este era somente, ele diz não, ele implica, né, com o texto, que este era somente o seu texto, eram os seus termos de comparação. Ele diz, mas nem de Tebas fúrias, nem troianas se viram jamais que fossem tão cruas, cruas aqui usado no sentido de cruéis, nem ferir animais, nem membros humanos, quanto eu vi em duas sombras pálidas e nuas, que mordendo corriam daquele modo que faz o porco quando do chiqueiro se solta. Então aqui a imagem, aqui começa a baixar um pouco o nível, como eu havia dito, né? Começa com um tom mais alto, porque é o tom mais comum para as narrativas mitológicas e também pelo respeito que Dante tem a esta literatura clássica e à mitologia clássica. E aqui ele começa a baixar o tom, porque aqui ele está chegando já à sua época, aos personagens, né? Personagem Capóquio, né? Já do século XIII, portanto, o mesmo século de Dante, contemporâneo a Dante. Então, a gente tem aqui, digamos assim, um nível um pouco mais baixo, né? Comparando essas sombras pálidas e nuas que correm enlouquecidas, atacando e mordendo como um porco selvagem, né? Quando solto. E aí ele diz, né? Uma chegou até Capóquio e na junção do pescoço o abocanhou e puxando o fez coçar o ventre no fundo duro. Então, se vocês lembram, né, Dante estava conversando ainda com este alquimista, Capóquio da Siena, que é um leproso e sarnento, Dante o descreve assim, quando uma dessas almas simplesmente salta sobre o Capóquio e o ataca, morde-o na nuca, derruba-o ao chão e sai arrastando esta alma pelo chão. Então Dante diz aqui, nem mesmo as loucuras de Atamante e de Écuba, que ele descreveu logo acima, são uma analogia suficiente para dar conta daquilo que ele viu aqui nesta fossa, né, destas almas enlouquecidas. Bem, qual é o contrapasso aqui destas almas, que são almas de impostores, portanto que
que fingiram ser outras pessoas, porque eles são enlouquecidos. É bastante simples, né, o contrapasso aqui, né? Os impostores se fizeram passar por outra pessoa. Então é como se eles não fossem eles mesmos. E por isso agora eles estão literalmente fora de si, né? Enlouquecidos, estão fora de si, assim como eles estavam, entre aspas, fora da própria pessoa enquanto imitavam outras pessoas, enquanto se faziam passar por outras pessoas. Então é essa correlação, né, que Dante faz para aplicar a pena do contrapasso aqui, por analogia. Bem, e o Aretino é o outro personagem com o qual Dante havia conversado no canto anterior, né, o outro alquimista, né, o Grifolino d'Arezzo. Né? Arezzo é o nome da cidade e Aretino é quem nasce em Arezzo. Então, Grifolino de Arezzo, né, que ficou, o Aretino que ficou, tremendo me disse, aquele espectro é Gianni Schicchi, e vai raivoso assim tratando os outros. Bem, Gianni Schicchi é um personagem muito famoso no mundo da música clássica, porque há uma ópera de Puccini que tem justamente esse título, né? O título é o nome do Gianni Schicchi, e conta a história que Dante aqui, digamos assim, esboça a história. Né? Não, Dante não vai, não se estende muito em muitos tercetos, muitos versos para contar a história de Gianni Schicchi. Mas na época de Dante não precisava, porque essa história, na época de Dante, era bastante conhecida. Bastante conhecida. Gianni Schicchi era um ótimo imitador de outras pessoas. E então, quando uma família que tinha, não era das mais ricas de Florença, mas tinha um certo patrimônio consistente, fazendo parte da família, da grande família Donati, né? Nós já falamos bastante da família Donati, né? Especialmente do Corso Donati, grande inimigo de Dante, porque era o líder dos Guelfos negros, então adversário e inimigo mesmo de Dante, o Corso Donati, e o irmão mais novo de Corso Donati, que é o Forese Donati, poeta também, amigo de Dante, que trocou alguns sonetos com Dante, também numa tenzone, a gente já vai falar disso daqui a pouco, e também a Picarda Donati, que Dante encontra no paraíso. É a primeira alma com a qual Dante fala no paraíso, a Picarda Donati. Então, essa era uma grande família de Florença, uma família muito potente, mas dividida em várias, vários clãs, né? E então aqui a história relativa ao Gianni Schicchi é esta. O Gianni Schicchi ele se fez passar pelo Buoso Donati, que era o chefe da família que estava morrendo e que havia deixado um testamento, depende da versão, havia deixado um testamento deixando tudo para os religiosos, para a igreja. Esta é uma das versões, né? A mais conhecida e mais aceita, que ele havia deixado todas as suas propriedades, toda a sua riqueza para a igreja. Há outra versão em que ele havia deixado pouca coisa para os seus filhos. Então, um dos filhos contrata o Gianni Schicchi para se fazer passar pelo Buoso, e aí eles chamaram o tabelião para ele ditar o testamento. Na verdade, o Buoso Donati já estava morto nesse momento, e o Gianni Schicchi se faz passar por ele, dita o testamento, e aí diante do tabelião de outros oficiais, né, várias testemunhas, a esperteza do Gianni Schicchi é esta.
ele, a um certo ponto, ditando o testamento, diante de todas essas testemunhas, do oficial, do tabelião, ele diz que deixa ao caro amigo Giannis Kiki a melhor mula que ele possuía e uma certa quantia em dinheiro. E, naturalmente, isso não estava no acordo entre os filhos do Bozo Donati e o Giannis Kiki, mas eles não podiam desmenti-lo naquele momento, porque senão seriam acusados de fazer parte dessa fraude. Então aí está a esperteza do Giannis Kiki. Essa era uma história muito conhecida na época de Dante, em Florença, e em toda a Toscana, na verdade, e depois, por conta das anedotas criadas a partir disso, escritas por vários escritores, não só por Dante, claro que essa história se espalhou e transformou o Giannis Kiki num personagem muito famoso. Bem, no século XIX, comecinho do século XX, essa história chega também ao compositor Giacomo Puccini, que, com o libreto do Gioacchino Forzano, compõe a obra Giannis Kiki, que é uma obra, não é uma das obras assim, das óperas mais famosas de Puccini, porque Puccini tem várias óperas famosas, mas tem uma área famosíssima, que é desta ópera Giannis Kiki, que é O mio babbino caro. É uma área assim extremamente conhecida, né? Então, desta ópera do Giacomo Puccini, baseada nesta história. Claro que tem ali algumas alterações, né? Porque, afinal de contas, tem que transformar isso num espetáculo, né? Uma ópera que tem música, que tem teatro, que tem, né? Enfim, tem que incluir, tem que embelezar um pouco a história, mas é essa história contada primeiro aqui por Dante. Então, este enlouquecido aqui é Gianni Schicchi, e é o Grifolino d'Arezzo quem informa isso a Dante. E aí Dante diz, se o outro não te fincar os dentes, o outro, na verdade, é uma outra, né, porque é mirra. Se o outro não te fincar os dentes, não te seja demasiado esforço dizer-nos quem és, antes que daqui se escape. E ele a mim, aquela é a alma antiga de mirra acelerada, que se tornou do pai, fora do direito amor, amiga. Esta a pecar com ele foi, falsificando-se na forma de outra. Então aqui a história de mirra, que também Dante extrai diretamente da mitologia. A sua fonte, novamente, é as Metamorfoses do Ovídio, assim como já a fonte para a loucura do Atamante, né? Aqui a fonte para do Atamante, de Écuba, aqui a história de Mirra, também a fonte é Ovídio. Então, qual é a história de Mirra? Mirra, a filha de Sinira, rei de Chipre. Por sua pouca devoção, ela foi punida por Afrodite. E Afrodite fez com que ela se apaixonasse loucamente pelo rei, seu pai. E ela, Mirra, tentou o quanto pôde resistir a essa paixão, mas como não dependia dela, isso era uma maldição, na verdade, que lhe foi imposta por Afrodite. Ela acabou bolando um plano para poder ter relações sexuais, né, relações incestuosas com seu pai. Então ela fingiu ser outra pessoa, e assim ela conseguiu, por 12 noites seguidas, se introduzir no quarto, na cama do pai e ter relações com ele. E aí ela engravidou. E o pai, quando descobriu que aquela que ele imaginava ser uma sua admiradora, apaixonada, quando ele descobriu que era sua filha Mirra, ele tentou matá-la, mas não conseguiu, e ela fugiu para a Arábia. E aí,
Afrodite, em um raro momento em que uma das deusas supremas teve piedade, Afrodite tem piedade de Mira e, atendendo às suas preces, a transforma numa árvore. E é dessa árvore que se destilam as gotas de resina que são a mirra. Né? Então, aqui a gente tem uma representação ali de mirra transformada em árvore, mas ainda com certas características femininas, né, na xilogravura do Bernard Picard, que ele fez para ilustrar as metamorfoses do Ovídio. O título dessa xilogravura é Nascimento de Adonis do corpo arbóreo de Mirra. Assim, essa parte eu tinha esquecido de falar, né? Dessa relação incestuosa nasceu Adonis, pelo qual depois Afrodite vai se apaixonar perdidamente. Então, o ciclo parece que se fecha, né? Porque depois Afrodite vai sofrer por conta dessa paixão por Adonis. Então, o ciclo se fecha. Enfim, aqui então a explicação de quem é aquela outra criatura, aquela outra alma enlouquecida, que vai correndo, atacando, mordendo todas aquelas outras almas que ela encontra pela frente, né? É a trágica personagem de Mirra. Então ele diz, esta, a pecar com ele foi, falsificando-se na forma de outra. E daí completa o pensamento dizendo, como o outro que lá vai conseguiu, para ganhar a senhora da manada, falsificar em si Buoso Donati, atestando e dando ao testamento norma. Então aqui ele conclui a explicação sobre o Giannischicchi, que ele havia começado antes. Então ele fala sobre o Giannischicchi, depois inclui a explicação de quem era a outra, Mirra, e depois volta para completar a história do Giannischicchi, né, dizendo que ele se fez passar por outro para ganhar a senhora da manada. É a maneira como ele descreve a mula mais preciosa da sua manada. E aqui está a história. Então, nesses breves versos está contida aqui em 5 tercetos, né? 2 aqui, mais 3 aqui, está contida a história de Giannischicchi, que depois vai ser o tema para a ópera do Puccini. Bom, agora começa realmente a baixar um pouco mais o nível. E depois que os dois raivosos passaram sobre que eu tinha os olhos fixado, voltei-os para olhar os outros mal-nascidos. Então, depois que as duas almas enlouquecidas se afastam, Dante começa a prestar atenção nos outros. Aqui nós temos a representação do Giovanni Stradano, em que nós temos ali Dante e Virgílio, que olham esses 3 personagens que estão aqui em primeiro plano, no plano central ali, né, que estão no chão ali, que são justamente o mestre Adamo, o grego Sinon e a mulher de Potifar, ou Potifar. E um pouco mais para cima, lá nós temos Mirra, que corre enlouquecida lá com as mãos erguidas e os cabelos soltos, e um pouco mais à esquerda, nós temos ali Giannischicchi, que morde a nuca e arrasta pelo chão a alma do Capocchio da Siena. Então aqui a representação do Giovanni Stradano recupera de uma maneira muito aderente ao texto, né, todos os personagens citados aqui por Dante. Bem, então Dante diz que depois que as almas enlouquecidas se afastam, ele fixa os olhos em um. Né? Eu vi um feito em forma de alaúde, se ele tivesse a virilha separada do resto que o homem tem bifurcado. Então, se ele não tivesse as pernas, ele teria o formato de um alaúde, né, que todo mundo sabe, né, o alaúde é barrigudo, né, então, um instrumento de cordas barrigudo. Então, aqui a gente tem a representação ali central, né, no quadro do Giovanni Stradano, do mestre Adamo. A grave hidropisia
que tanto deforma os membros com o humor que mal converte, que o rosto não corresponde ao ventre, porque o ventre incha, né? acumula líquidos e incha tremendamente, e a pessoa sofre uma sede terrível. Então ele está aqui descrevendo o mestre Adão. Fazia-o manter os lábios abertos, como o tuberculoso faz, que pela sede, um em direção ao queixo, o outro para cima dobra. Então, por causa da sede extrema, ele está sempre com a boca aberta. E é essa alma, esta alma em formato de alaúde, que vai falar espontaneamente com Dante e Virgílio, né, sem ser requisitado, sem que eles façam nenhuma pergunta. Né? Nós já vamos ver por quê. Mestre Adamo então diz: ó vós, que sem nenhuma pena estais, e eu não sei porquê, no mundo mal, disse ele a nós, olhai e prestai atenção à miséria do mestre Adamo. Então vejam que ele chama atenção para a sua própria condição de miséria, quando muitas outras almas, aqui na parte mais baixa do inferno, tentam se furtar a dar essa informação a Dante, né? Eles não querem ser reconhecidos, alguns não querem ser lembrados. O mestre Adamo é diferente, ele espontaneamente chama Dante e Virgílio e já se apresenta e pede que eles prestem atenção à sua miséria, à sua condição. E diz: eu tive vivo bastante daquilo que quis, e ora, mísero, por uma gota de água anseio. E o castigo é maior ainda, porque a justiça divina, a justiça de Deus, impede que ele esqueça, por um momento sequer, os rios, os cursos de água cristalina e fresca da sua um tempo amada Toscana. Então ele lembra o tempo todo dos rios da Toscana, dos lagos, das fontes, enfim, dos cursos de água da Toscana. E isso naturalmente intensifica muito o seu sofrimento. Então ele diz ali: os riachos que das verdes colinas do Casentino é a parte norte da Toscana, os riachos que das verdes colinas do Casentino descendem para o Arno, fazendo seus canais frios e molhados, sempre diante de mim estão, e não em vão, que a imagem deles mais me enxuga do que o mal pelo qual no rosto me descarno. Então vejam que ele sofre mais pela memória que ele tem, ou pela visão que ele tem dos riachos, das águas frias e molhadas, enquanto ele aqui está seco, assando, com muita sede, apesar de ter o ventre inchado pela retenção de líquido, né, ele se sente ressecado, né, e tem uma sede infinita. A rígida justiça que me castiga busca razão no lugar onde eu pequei, para mais suspiros me fazer emitir. Lá está Romena, onde eu falsifiquei a liga sigilada com o Batista, pelo que o corpo assado lá deixei. Então ele indica o castelo de Romena, do qual a gente tem aqui uma foto, né? O castelo de Romena na província de Arezzo, que fica ali olhando o mapa da Itália, olhando a Toscana, a gente tem Florença, e Arezzo fica olhando o mapa à direita da Toscana, direita um pouco para baixo. Então a gente ali a leste de Florença, a gente tem a província de Arezzo, onde está esse castelo. É uma construção original do século XI, que foi naturalmente restaurada ao longo dos séculos, e hoje em dia é aberta à visitação pública. É só agendar a visita, né? Tem que agendar atualmente, né, por conta da pandemia, tem que agendar a visita, mas é aberto à visitação. Então, este era o castelo dos Condes Guidi, né? O sobrenome
Guidi. E o grande chefe da família aqui era o Guido Guidi. Então, o nome Guido, o sobrenome Guidi. E é aos filhos do Guido Guidi, que o mestre Adamo atribui a sua perdição, porque foi por solicitação deles, segundo conta ele, que ele começou a falsificar os florins de ouro. Então ele diz aqui, e sim, ele foi condenado à fogueira, foi queimado em praça pública por ser um falsificador. Essa era uma pena, esse era um crime muito grave e, portanto, uma pena muito severa. Ele foi queimado em praça pública. Por isso que ele diz lá, pelo que o corpo assado lá deixei. Mas se eu visse aqui a alma malvada de Guido, ou de Alessandro, ou de seu irmão, nem Fontebranda pagaria a vista. Então vejam que a raiva que ele tem, o ódio que ele tem destes nobres que o contrataram para falsificar os florins de ouro, esse ódio que ele tem é tão grande que ele diz que para ver um desses, eram 4 irmãos, eles, mas um deles aparentemente não tinha participado dessa situação, dessa fraude. Então ele diz que para ver a alma de um deles ali no inferno, ele renunciaria até mesmo a beber da fonte branda, uma fonte da cidade de Siena, segundo a lenda, mas alguns dizem que era uma fonte lendária, outros dizem que era o antigo nome de uma fonte real que existe em Siena, enfim. O fato é, não importa muito, era uma fonte de água fresca, e ele diz que ele renunciaria a beber dessa fonte para ver a alma de um desses aos quais ele atribui a culpa por ele ter sido queimado na fogueira e por estar agora aqui no inferno nessa situação. Então ele diz, Guido, Alessandro, ou o outro irmão, que se chamava Agnolfo, é um dos que, pelo menos um daqueles que ele gostaria de ver ali no inferno. E ele suspeita de que uma delas já estão ali, porque uma destas almas enlouquecidas, como Janisquique ou Mirra, aparentemente contou a ele ou a alguém, e ele escutou, que um destes já está ali. O que morreu antes foi o Guido, então seria a alma do Guido que ele suspeita que já esteja ali. Porque ele diz, aqui dentro já está uma, se as raivosas sombras que vão por aí dizem a verdade. Então ele não tem certeza, porque como estas sombras raivosas, essas almas raivosas são insanas, são loucas, ele não confia muito na informação. Mas com essa ressalva, dizendo, se essas sombras raivosas dizem a verdade, um deles já está aqui. E daí o lamento, Mas de que me vale que tenha os membros amarrados? Ele não pode se mover, ele não tem... É impossível para ele se deslocar. E é isso que ele vai dizer aqui na sequência. Se eu fosse só um pouquinho mais leve, que pudesse em 100 anos me deslocar 1 polegada, eu já teria me colocado a caminho, procurando entre esta gente asquerosa, mesmo que ela tenha um círculo de 11 milhas e menos de meia de largura não tem. Bem, então aqui nós vemos a realidade desta alma e de todas as almas que estão em condição similar, que elas não podem se mover. No lugar onde elas estão, elas ficam. Porque vejam que ele diz que se ele pudesse se deslocar 1 polegada em 100 anos, ele já estaria a caminho. Mas nem isso ele consegue. Então ele não pode sair do lugar. Ali onde está, fica para a eternidade. E aí, bom, ele fala da gente asquerosa, mas aqui há outra informação interessante, e que eu já comentei na semana passada, sobre os cálculos a respeito das dimensões do inferno, que vários estudiosos fizeram, o mais conhecido e mais importante dos quais o próprio Galileu Galilei tem a referência lá no canto 29,
Virgílio, que, dando uma pequena bronca em Dante, diz que Dante, que não valeria a pena Dante perder tempo procurando uma alma lá na nona fossa, porque aquela tem 22 milhas de perímetro. E aqui a gente tem, na 10ª fossa, 11 milhas de perímetro. Então, a dedução, né, não é uma certeza, mas pela lógica, pela coerência, pela ideia absolutamente fundamental para o pensamento medieval e para o pensamento de Dante, de que a perfeição prevê a simetria. Então, por simetria, né, nós entendemos que cada fossa, a partir do centro, cada fossa tem o dobro do diâmetro ou do perímetro da anterior. Né? Se esta tem 11, a que está externa a esta tem 22 milhas, deduz-se que a seguinte tem 44 e 88 e assim por diante. Então, isso é uma dedução, mas é a partir dessas informações que todos esses estudiosos, incluído Galileu, fizeram os cálculos. Bem, eu estou aqui por causa deles, entre tal família. E aqui é irônico, né? A família, aqui são estas almas condenadas, né? Família no sentido mais, como se usava na época de Dante, né? A família, os parentes, os agregados, os servos, os empregados, enfim, tudo isso constituía a família, né? Não eram só os parentes. Então aqui ele está usando a palavra nesse sentido, né? Todos aqueles que estão aqui juntos. Eles me induziram a bater os florins que tinham 3 quilates de resíduos. Então, os florins de ouro, eu coloquei aqui uma imagem, né, do famoso florim de ouro de Florença, né, que tinha 24 quilates. E ele falsificava esses florins, incluindo 3 quilates de resíduos, né, que deveriam ser indetectáveis. Então, assim, eles ganhavam dinheiro. E aqui tem, então, o florim de ouro, que era uma espécie de dólar da época, porque era a moeda de referência para todas as outras, em todos os outros países europeus. Então, era a moeda mais valorizada, o florim de ouro, devido à estabilidade da economia de Florença. Então, a gente tem aqui, de um lado, aquele lírio estilizado, que é o símbolo de Florença, e do outro lado, São João Batista, que é ainda o patrono de Florença. Né? E ali a gente tem a escrita que não dá para ver muito bem, mas, enfim, está escrito em latim. Né? Do lado do lírio, flor, e depois entia, né? Em latim, flor entia, Florentia, Florença. E depois, no outro lá, S. Johannes B. Né? São João B. de Batista. E daí tem 3 meias luas ali. Então esse é o famosíssimo florim de ouro de Florença. E Mestre Adamo, naturalmente, atribui a culpa da sua perdição, da sua danação eterna, aos nobres Guidi. E aí Dante, sabendo já disso, não dá muita atenção a essa raiva, esse ódio, esse rancor do Mestre Adamo, e pergunta quem são os 2 coitados que fumaceiam como mãos molhadas no inverno, jazendo encostados aos teus confins direitos? Então a pergunta de Dante, né, quem são aqueles 2 que estão ali encostados e que nós temos... Eu vou voltar um pouquinho aqui. Nós temos ali o mestre Adamo, e ali o grego Sinon e a mulher de Potifar, né, que estão ali os 3 juntos. Só na representação do Giovanni Stradano eles estão à esquerda, né, e não à direita do mestre Adamo. E o mestre Adamo então vai apresentá-los, né, os 2 outros
condenados, duas outras almas condenadas ali são almas de mentirosos, cujas mentiras tiveram efeitos drásticos, efeitos funestos. Aqui os encontrei, e depois volta não deram, porque eles não se movem, né? Respondeu, quando chovi neste abismo, e não creio que darão em eterno. Então, assim como ele, aparentemente estas outras almas também não podem se mover, e ele, quando choveu, quer dizer, quando despencou ali, já encontrou essas almas naturalmente, porque estas almas têm pelo menos 1.500 anos mais 2.000 anos de tempo que eles estão ali. Então, um citado já na obra de Homero, 8 séculos antes de Cristo, e depois outra citada no livro do Gênesis. Então, também em torno de... ali é difícil de datar, mas pelo menos 1.000 anos antes de Cristo. Aqui os encontrei, e depois volta não deram, quando chovi neste abismo e não creio que darão em eterno. Uma é a falsa que acusou José. A outra é Sinon, grego de Troia. Pela febre aguda lançam tanto fedor. Então, uma é a falsa que acusou José, né? Que era, então, mulher de Potifar, que na Bíblia cristã não tem nome, né? Ela não é nomeada, ela é simplesmente a mulher deste general do exército egípcio, que era o Potifar, e acusou falsamente José de tentar violentá-la. E aí José foi preso, enfim, teve todas as consequências dessa acusação. Nos textos judaicos e depois na tradição muçulmana, esta mulher tem um nome, é Zuleika, mas na Bíblia cristã não há nome, né? Ela é simplesmente a mulher de Potifar. E a outra que ele apresenta ali é o Sinon, ou Sinon, né? A tradução aí, a gente pode pôr o acento ou não, Sinon, grego de Troia. Por que grego de Troia? Porque foi o grego que que enganou os troianos e que os convenceu a recolher o cavalo de Troia para dentro dos muros da cidade. É claro que isso já está lá na Ilíada, e depois, a fonte de Dante é a Eneida. E o Sinon foi um mentiroso porque ele ficou propositalmente, né, o plano era justamente esse, né, ele ficar lá na praia e depois contar uma mentira para os troianos. Então ele disse que ele havia sido condenado a ser sacrificado num altar, mas conseguiu fugir. Então ele foi abandonado pelos gregos, assim como também o cavalo que foi deixado lá na praia, e aí ele convence os gregos de que ele... convence os troianos de que ele é um desertor do exército grego, e convence os troianos a recolher o cavalo. E depois, durante a noite, ele mesmo vai lá abrir o cavalo para que os melhores guerreiros gregos dominem a cidade. Né? Então, o grego de Troia, né? Assim chama Dante. E diz, pela febre aguda lançam tanto fedor. E aí começa um outro momento. E aí é o momento que é como se poderia definir de uma maneira muito coloquial, muito popular. Agora vem o barraco, né? Agora vem o barraco mesmo, né? Pega fogo aqui, porque Dante baixa mais ainda o nível, e aqui vai ter uma espécie de
de batibecco, de bate-boca entre, em italiano seria um batibecco, né? Um bate-boca entre esses dois personagens, Mestre Adamo e o Sinon, que foi nomeado e foi chamado de Fedorento, né? Então, um deles que se irritou, talvez por ser nomeado tão obscuro, com o punho lhe atingiu a pançadura. Então é justamente nesse movimento, né, esse movimento suspenso, que o Giovanni Stradano representa o grego Sinon, com o punho prestes a bater na pançadura do mestre Adamo. Então vejam que não é na barriga, não é no ventre, é na pança dura. Então vejam que é um rebaixamento já do nível lexical, mas principalmente do nível expressivo, de modo geral, não pensando especificamente nem na sintaxe, nem no léxico, né? Um rebaixamento do nível expressivo, de modo geral, e também o rebaixamento de tom geral, porque Dante havia aberto o canto com um tom bem mais alto, tratando da mitologia clássica. E agora aqui, embora o Sinon seja um personagem da literatura, né, não exatamente da mitologia, mas um personagem da literatura clássica, ele vai entrar nesse bate-boca, nesse barraco armado com o mestre Adamo. Então, com o punho lhe atingiu a pançadura. Aquela soou como se fosse um tambor. E mestre Adamo o golpeou no rosto com seu braço, que não pareceu menos duro. Então começam a se bater, os dois, dizendo a ele. E aqui começa, então, o verdadeiro desafio entre os dois, né? E a gente já vai ver isso em italiano, tem um nome também, é a tenzone, que literalmente significaria tensão, né? Eu já falei brevemente para vocês, né, sobre a tensão, né, la tenzone. Então aqui começa, né, essa troca de farpas entre os dois que estão se batendo, inclusive, né, com os punhos. Dizendo a ele, ainda que me seja tolhido mover pelos membros que são graves, o braço eu tenho para tal ofício solto. Então, bate forte também. Pelo que ele respondeu, quando tu ias para o fogo, não o tinhas tão ágil, mas sim, e mais, quando cunhavas. Então, a rebatida do grego Sinon é, quando estavam te levando para te queimar na fogueira pelos teus pecados, você tinha os braços amarrados. Então não tinha tão solto como agora. Porque vejam que o mestre Adamo diz exatamente isso, né? O braço eu tenho para tal ofício solto. Então, pegando esta última frase, como acontece, por exemplo, nas disputas, nos desafios entre os repentistas brasileiros, né, do Nordeste, do Norte, enfim, os repentistas brasileiros, naqueles desafios em que um maliciosamente insulta o outro, nós temos assim, ele pega o último verso aqui e vai dizer, você tinha o braço solto, né? Mas quando estava indo para a fogueira, para ser queimado, quando estavam te levando para a fogueira para ser queimado, não tinha o braço solto, estava amarrado, né? Mas tinha solto, sim, quando estava cunhando, falsificando as moedas. E aí o outro responde, não fica barato, né? Tu dizes a verdade com isso, mas tu não deste tão verdadeiro testemunho, onde da verdade foste em Troia requisitado. Então, vejam que se caracteriza exatamente aquela troca de insultos a partir do que o outro, das palavras do outro. Não é nem tanto do significado do insulto, mas das palavras do outro. Então, tu dizes a verdade, é verdade, sim, eu tinha os braços amarrados quando fui para a fogueira e tinha o braço solto quando estava cunhando as moedas. Desta vez você diz a verdade, mas não disse a verdade
lá em Troia, quando te perguntaram, quando a verdade te foi requisitada, o teu testemunho, lá você mentiu. E aí o grego responde: se eu disse o falso, tu falsificaste o cunho. Então, eu disse o falso, falsifiquei palavras, menti, e você falsificou metal, realizou. E eu estou aqui por uma só falha, e tu por mais do que qualquer outro demônio. Então, é exatamente aquela situação que nós temos nos repentistas, né, em que eles não são, na verdade, inimigos, né, os repentistas. Eles são amigos. Né? Muitas vezes é uma dupla que está junta há anos e fazem isso diante do público para divertir o público. É exatamente isso que Dante está fazendo aqui. Está dando uma imagem daquilo que era comum ouvir nas praças públicas, nas festas, nas feiras, enfim, aquilo que Dante deve ter presenciado muitas vezes, e aparentemente se divertia com isso, né, apesar de ser a gente ter aquela imagem do Dante, que é o altíssimo poeta, né, o poeta sublime, com aquela cultura, aquela cultura, aquela erudição absoluta, o patrimônio de cultura, mas é muito provável que Dante também se divertisse com essas cenas da cultura popular, porque senão não faria muito sentido ele incluir uma cena dessas aqui, né? nesta espécie de tenzone, né? Como eu coloquei aqui na nota aqui ao lado, né? É uma espécie de tenzone de baixo nível. A tenzone era uma forma de poesia que era, então, especialmente em sonetos, mas não só. E os temas eram sempre provocações, acusações, insultos, né? E tudo com muita ironia, muito sarcasmo, e que tem esse colorido muito popular. Lá em cima, eu esqueci de falar, a tensão lá é com C cedilha mesmo, tá? Essa tensão, tá? Não foi um descuido, essa tensão é com C cedilha mesmo. Né? Então, e o próprio Dante como coloquei ali também, se exercitou nessa arte da tenzone, né? É bastante famosa, né, para os leitores de Dante, enfim, a tenzone que ele tem com o seu amigo Forese Donati, que faz parte da família Donati, do Buoso Donati, que foi aquele que o impostor Giannis Schicchi falsificou, né, digamos assim. Então, Dante tem uma tenzone com o Forese Donati, que é uma troca de três sonetos de cada um, em que cada um deles começa com o Forese. Depois Dante responde, o Forese responde, o Dante responde. São 6 sonetos, então, 3 de cada, em que eles fazem acusações bastante pesadas sobre a vida do outro, né, a vida privada, a vida particular do outro. Então, Dante diz que o Forese só pensava em comer. Né? O único prazer da vida de Forese era comer, a tal ponto que ele passava as noites fora em banquetes, comendo e bebendo, e esquecia sua mulher sozinha, congelando na cama. E dizendo que a mulher não ia se conformar com isso e ia procurar outras maneiras de se divertir. Então vejam que essa é uma acusação que não tem. O Forese, sim, depois o Dante encontra o Forese lá no purgatório entre os gulosos. Então que o Forese era um glutão, um guloso, provavelmente sim, verdade. Mas as acusações que eles trocam não são reais. Né? Eles não estão se ofendendo de verdade. É como fazem os repentistas, simplesmente para divertir o público. Então, aqui é uma espécie de tenzone que Dante trabalha dentro deste canto. Então, a gente está a este ponto aqui, né? O Sinon diz,
Eu disse o falso, tu falsificaste o cunho. Eu estou aqui por uma falha e tu por centenas ou milhares, né? Mais do que qualquer outro demônio, e aqui demônio, demônios mesmo, mas principalmente qualquer outra alma condenada. E aí continua. Mestre Adamo vai dizer, recorda-te, perjuro, do cavalo, respondeu aquele que tinha inchado a pança, e que te doa que todo mundo saiba. Então que todo mundo saiba que seja fonte de mais sofrimento para você. E te castigue a sede pela qual te racha, seu grego, a língua, e a água podre que o ventre diante dos olhos tanto te eleva. Então, o moedeiro, assim se racha a tua boca por teu mal, como sempre, que se eu tenho sede e o humor me incha, tu tens a arsura e a cabeça que te dói, e por lamber o espelho de Narciso, água, não precisarias convite com muitas palavras. Então, veja, aqui eu só volto um momentinho aqui, né, porque a gente tem aqui a iluminura, né, miniatura ou iluminura, né, são sinônimos, né, iluminura de Priamo della Quercia, pro já famoso, conhecido manuscrito da Divina Comédia, chamado de Yates Thompson, que está na British Library de Londres. Então aqui a gente tem os vários personagens, né, a gente tem ali mais à direita, né, porque a gente tem a repetição de Dante e Virgílio, né, em duas cenas. Na cena à direita, a gente tem Sinon e o mestre Adamo se batendo lá. Então vejam, aqui a coisa vai adiante, esse bate-boca de nível bem baixo, bem popular, bem de um bate-boca de feira mesmo, vai adiante, e Dante diz, a escutá-los eu estava todo fixo. Então, com a máxima atenção, com a máxima concentração, provavelmente se divertindo ao ver isso, né? Quando o mestre me disse, olha só que por pouco contigo não me irrito. Então Virgílio dá essa bronca em Dante agora, justamente porque Dante estava ali fascinado com esse bate-boca de baixíssimo nível. E aí a gente pensa, tá, mas onde estava Virgílio até agora? Né? Estava fazendo exatamente a mesma coisa que Dante, estava ali ouvindo. Né? Virgílio não tinha ido conversar com outra alma, ou, como algumas outras vezes, né, Virgílio se afasta de Dante. Aqui não. Virgílio estava ali, exatamente como Dante. Parece que também, assim, entre fascinado e divertido com esse bate-boca, Virgílio também estava fixo nesta cena. E aí parece que de repente ele se lembra, opa, eu sou o mestre, eu tenho que... Então, aí ele diz isso, né, para Dante. Por pouco comigo não me irrito. E aí Dante imediatamente se dá conta, né, daquilo que ele estava fazendo. Provavelmente estava até rindo ali, né? E Dante, autor, com certeza estava rindo neste momento, né, criando esta cena. Dante, autor, está se divertindo com isso. Especialmente pelo fato de que Dante, personagem aqui, não faz menção ao fato de que Virgílio também estava ali ouvindo e prestando atenção exatamente como ele. Mas Dante, autor, que coloca essa situação aqui, sabe que nós, leitores, vamos perceber isso. Então, Dante, autor, está se divertindo, com certeza, aqui. Quando ouvi me falar com ira, voltei-me para ele com tal vergonha que isso ainda na memória me revira. Então, uma vergonha extrema de Dante aqui, né? E aí tem mais uma construção, da, como dizer, uma construção muito típica, um jogo de palavras muito típico da poesia siciliana, que lembra, até certo ponto, o estilo de poesia do nosso já conhecido Pier della Vigna, que é aquele suicida que Dante encontra lá na Floresta dos Suicidas, no Bosque dos Suicidas, lá no canto 13, que era um
poeta também da escola siciliana, e que Dante lá também imita, de certa maneira, o seu estilo. Só para lembrar um dos versos lá, né, que Dante coloca no discurso do Pierre, não, é o Dante que fala lá, mas imitando o discurso do Pierre de Lavigna. Eu creio que ele cria que eu cresce, ou eu acredito que ele acreditava que eu acreditasse, né? Então, esse jogo de palavras um jogo de palavras e de conceitos, naturalmente, né? Que você tem que prestar atenção para sacar qual é a verdadeira mensagem ali. Então, vejam como Dante constrói esse equívoco, né? Tecnicamente se chama um equívoco isso, né? Não é um engano, é um equívoco, mas é a figura de retórica aqui, né? Como aquele que sua danação sonha, que sonhando deseja sonhar, assim que o que é, como não fosse, anseia, assim fiquei eu, não podendo falar, que desejava me desculpar e me desculpava todavia e não acreditava fazê-lo. Então, falando assim rápido, é até difícil de acompanhar, né? Qual é o sentido de tudo isso? Então, Dante diz, assim como aquele que sonha e no sonho sofre, e por isso, ainda no sonho, deseja estar sonhando, achando que está acordado, mas sempre no sonho, assim também Dante fica querendo se desculpar, mas pela vergonha, pelo susto, querendo se desculpar, mas incapaz de falar pela vergonha e pelo susto, demonstra nessa atitude, nessa incapacidade de falar, demonstra o desejo de se desculpar, só que não conseguindo falar, demonstra a vergonha, e demonstrando essa vergonha, já se desculpa, mesmo não conseguindo falar. Então vejam, está tudo embutido aqui nesses 6 versos, praticamente dessa maneira, né? Voluntariamente confuso, para que o leitor tenha que voltar, prestar atenção, decodificar este jogo de palavras e de conceitos. Então, é muito interessante também a maneira como Dante concentra aqui neste final este trabalho um pouco mais refinado com a linguagem. Mas Virgílio, que percebe então que Dante está extremamente envergonhado, a tal ponto que ele não consegue falar para se desculpar, Virgílio já considera isso desculpa suficiente. Então, atenua essa pequena bronca, né? E diz, maior defeito, menos vergonha lava. Então, quer dizer, a vergonha foi até demasiada para digamos assim, uma pequena falha de Dante querer ficar ali ouvindo esse bate-boca, né? Então, maior defeito, menos vergonha lava, disse o mestre, do que foi o teu. Por isso, de toda tristeza, desagrava-te. Quer dizer, não é tão sério assim, né, em outras palavras. E tem certeza de que estarei sempre contigo, se mais adiante acontecer que a fortuna te encontre onde esteja gente em semelhante ato. Que querer ouvir isso é vontade vil. Então, aqui há dois lados, duas possibilidades de leitura disso, né? Uma é essa que eu coloquei ali na nota, né? Que o mestre Virgílio, justamente cumprindo a sua função de mestre, diz que vai estar sempre ao lado do seu discípulo para orientá-lo, né? Então, se Dante cair em novos defeitos, como agora, Virgílio vai estar a seu lado para orientá-lo. Mas preste atenção, diz Virgílio, né, em outras palavras, preste atenção, porque isso que você acabou de fazer não é algo muito, muito nobre, muito digno, né? Parar para querer ouvir isso. Isso é vontade vil. Então, é uma liçãozinha de moral que Virgílio dá. Então, a gente pode ler isso simplesmente assim. Mas, por outro lado, conhecendo Dante, autor, nós percebemos que talvez essa desculpa imediata que Virgílio dá, né, dá essa pequena bronca, Dante olha para ele, provavelmente com aqueles olhos
arregalados pelo susto e pela vergonha, não consegue falar, e aí Virgílio já diz, tá, mas não foi tão grave assim, não tem problema. Só que da próxima vez, não faça isso. Então, Dante, autor, está colocando Virgílio aqui, enfatizando isso, para aumentar um pouco a intensidade dessa, como dizer, desta falha de Virgílio também, que estava ali juntinho com Dante, ouvindo a mesma coisa, provavelmente se divertindo da mesma maneira, e daí quando lembra da sua função, enfim, de alguma maneira percebe o que está acontecendo, aí sim ele se desperta, digamos assim, e dá essa bronquinha em Dante. Mas ele estava ali fazendo exatamente a mesma coisa. Então, é assim que acaba o canto, né? Aqui, para encerrar, então, tem uma última imagem aqui, uma imagem bastante... com uma interpretação bastante livre do Bouguereau, que é... o título do quadro é Dante e Virgílio no Inferno, mas os personagens aqui são Giannis Schicchi e Capocchio da Siena, né? Então, a gente pode perceber que tem uma diferença em relação ao que o texto diz e a maneira como o Bouguereau interpreta, né? Porque no texto é claro, né? É explícito, que o Giannis Schicchi morde a nuca do Capocchio, e aqui ele está mordendo a garganta. Então, é uma interpretação livre do artista, né? Mas este quadro representa, né, Dante e Virgílio no Inferno, e aqui Giannis Schicchi e Capocchio da Siena. E com este quadro final, nós chegamos a este nosso bate-boca de hoje, né, que é um dos momentos em que aparentemente Dante autor desce um pouco do pedestal para dizer, olha, gente, eu também sou gente como vocês, eu também curto essas atrações menos nobres, menos altas, menos eruditas. Então, uma ceninha de feira dessa, de teatro, de desafio, que ele estava acostumado a ver em Florença e nas outras cidades medievais, com os atores, com os cantores, os menestréis, enfim, ele estava acostumado a ver isso. E parece que ele se diverte também com isso. Então, Dante desce um pouco do pedestal e apresenta para a gente esta cena que, assim, de uma maneira muito mais objetiva, muito mais estrita, nós poderíamos, acho que não podemos, mas até poderíamos, eventualmente, dizer que é um pouco fora de lugar. Em que sentido? Nós estamos no fundo do inferno, né, onde os pecados são os mais graves de todos, né? Agora, daqui para frente, nós só temos o último círculo do inferno, onde estão os traidores. Então, fora o nono círculo, que é o dos traidores, este é o último, a última fossa do penúltimo círculo. Os pecados mais graves. O tom esperado seria de uma profunda gravidade, né, de se tratar com um certo, até um certo respeito à condição dessas almas, né? E com certeza seria de se esperar uma gravidade mesmo, acho que essa é a palavra melhor, para o tom do fundo do inferno. E, no entanto, é exatamente aqui que Dante coloca esta pequena comédia, né? Esse desafio que é uma pequena farsa, né? Então, que é assim, que tem esse tom de humor escrachado, popular. Parece que é um pouco isso, né? Dante desce um pouco do pedestal para dizer, depois que ele já provou para todos tudo que ele tinha a provar, a sua capacidade poética, o uso da língua, que é extremamente importante, né? Ele já demonstrou aquilo que ele queria demonstrar, que a língua
a língua vulgar, a língua do povo, e não o latim, né, língua dos doutos, mas que a língua do povo tem a mesma capacidade, a mesma potencialidade da língua latina para tratar de todas as maneiras, desde o mais sublime, se nós lembrarmos, por exemplo, do canto quinto, né, tratando o amor, de discussões muito sólidas. Se a gente lembrar, por exemplo, do Ulisses, que ali trata de filosofia e de teologia, do conhecimento, né, trata da essência do ser humano. Então ele já provou que esta língua é capaz de subir a todos os níveis e também de baixar a todos os níveis. Né? Nós vimos isso também lá nos cantos 21, 22, né, quando a gente tem lá a brigada dos demônios, os Malebranche. Então, ele já mostrou que essa língua pode tudo. E já mostrou que ele tem capacidade, tem alto engenho, altíssima capacidade intelectual, capacidade expressiva. Ele é um grande poeta, inspirado pelas musas. Então, ele pode descer um momentinho do pedestal e isso não vai prejudicar de maneira alguma. Né? Essa, naturalmente, é a minha leitura disso, né? Porque há muitas outras possíveis interpretações. E aí vocês, com certeza, relendo, vão poder tirar as suas próprias conclusões sobre esse episódio. É um episódio que eu gosto muito, né? Porque a gente tem uma outra face de Dante. É um Dante que não aparece mais depois disso, não aparece mais dessa maneira. Né? É sempre um Dante mais sério, mais grave, mais rígido, mais intelectual, mais erudito. Né? E aqui a gente tem esse Dante versão popular. Né? Gosto muito. Bem, gente, com isso nós encerramos esse canto. Espero que vocês tenham se divertido também com esse desafio dos repentistas. Estou brincando, né? Não repentistas, mas Mestre Adamo e o grego Sinon. Aqui tem as minhas referências bibliográficas principais, como sempre. E por hoje nós ficamos por aqui. Na próxima semana nós nos vemos novamente, neste mesmo horário, e teremos os gigantes como personagens. Então, até semana que vem, fiquem bem, boas leituras e até mais. Tchau, tchau.